Só para a gente ter uma noção. A gente fala tanto disso na nossa sociedade, em esquerda e direita, e isso surge lá na Revolução Francesa, de uma forma até banal. Após a Revolução Francesa, foi instituída a Assembleia Nacional. E na Assembleia Nacional Francesa, as pessoas de diferentes camadas sociais discutiam como seria, a partir de então, aquela sociedade. Com a destruição da nobreza do poder, né, gente? A aristocracia, a monarquia francesa e a nobreza foi retirada do poder violentamente. Cortaram a cabeça do rei, da rainha e de todo mundo. Um período da Revolução Francesa ficou chamado de terror. Cortaram cabeças mil, né? Tudo quanto era nobre perdeu a cabeça. Ser nobre na França da Revolução Francesa era terrível mesmo. Mas na Assembleia Nacional, dois grupos políticos ganharam muita força e acabaram representando a dicotomia que existia na sociedade. Aí na Assembleia, né, no salão da Assembleia, existia um grande corredor central. De um lado sentavam umas pessoas de um determinado grupo e de outro grupo. Os dois grupos eram os jacobinos e os girondinos. Os mais radicais da Revolução Francesa eram os jacobinos, e eles se sentavam à esquerda no salão da Assembleia. E os girondinos, que eram os mais liberais, os mais, como é que vou dizer assim, pacíficos, né? Aqueles que eram menos radicais, se sentavam à direita. Então, os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita. E daí vem essa história de esquerda e direita, né? Os jacobinos, eles eram mais radicais, e os girondinos, eles tinham até uma simpatia pelos nobres e pelos burgueses mais ricos, etc. Eles eram mais liberais e mais amenos, e ocupavam o lugar da direita. Mais conservadores, eu vou usar essa palavra, tá? Mais conservadores, alguns deles até queriam a manutenção de um pouco da monarquia, achavam um horror sair cortando cabeça daquele jeito. Com o passar do tempo, começou-se uma ideia de que aqueles que buscavam uma sociedade mais aburguesada seriam as pessoas da direita. E as pessoas que visavam um governo, uma sociedade mais popular, com mais poder na mão do povo, né, dos pobres, eram considerados os de esquerda. E isso foi ganhando corpo, né, desde a Revolução Francesa, gente. A Revolução Francesa, final do século XVIII, 1789, é a queda da Bastilha, quando vão decapitar o rei. Então, nós estamos falando aqui de 230 anos, por exemplo, atrás. Mas, ao longo de todo o século XIX, essas questões ganharam muita força. Então, o que era a esquerda e o que era a direita? Com o surgimento das ideias socialistas, aí nós estamos falando meados do século XIX, Karl Marx, o Manifesto Comunista e todo esse pensamento, essas pessoas ficaram, de certa forma, alinhadas ao que se chamava de esquerda. E, logicamente, os mais burgueses, os empresários, aquelas outras pessoas mais à direita. E daí que nós definimos, né, o que era a esquerda e o que era a direita ao longo do tempo. A gente pode falar que, hoje em dia, essas noções de esquerda e direita, elas são mais complicadas do que eram os locais que as pessoas se sentavam na Assembleia lá na França, certamente, né, gente? Hoje, quando a gente fala esquerda e direita, a coisa é mais confusa, assim. Eu vou desenhar para vocês aqui um diagrama que é de um sujeito chamado Nolan. Diagrama de Nolan, eu acho que você já deve ter ouvido falar disso, que é algo mais ou menos assim, né? Conservadores, liberais, esquerda e direita, criando um espectro político, por exemplo. O que a gente chama de centro, né? Centro são os tipos de ideologias ou perspectivas políticas que vão defender nem a direita, nem a esquerda, nem tão conservador, nem tão liberal. Mas o posicionamento nesse espectro fala um pouquinho mais, porque o sujeito pode ser, por exemplo, da direita conservadora, né? A direita conservadora. Então, nós estamos falando aqui de pessoas o quê? Que vão defender um ponto de vista mais individual, mas vai ser extremamente conservador do ponto de vista dos costumes, né?
São as pessoas que vão defender, sobretudo, a noção, a família, as instituições, a igreja, a religião, a direita religiosa, por exemplo, que defende a família, essa coisa toda, estão mais posicionados na direita conservadora. O auge dessa direita conservadora seria os regimes fascistas, por exemplo, igual existiu na Itália, ou o nazismo na Alemanha, né? Extremamente conservadores, sem muita liberdade individual, né? Por exemplo, o nazismo ele perseguiu todo mundo que era diferente. O sujeito não podia ser gay, cigano, judeu, nada, né? Ou de outra religião, muçulmano, por exemplo, na Alemanha nazista, ou na Itália fascista, por exemplo. Eram muito conservadores, tradicionalistas e assim por diante. Já o que a gente chama de direita liberal, né? As pessoas que se posicionam aqui na direita liberal, são, sobretudo, as pessoas que buscam um Estado mínimo, uma menor interferência estatal na economia, e são pessoas que não se ligam muito nos tipos de conservadorismo de costumes. Né? Nós estamos falando aqui da direita liberal, que a gente poderia dizer assim, do ponto de vista das relações entre as pessoas, homossexualidade, uso de drogas, esse tipo de coisa que não importa. A Holanda, né, é um país assim de uma direita liberal. Do mesmo modo, eu posso pensar numa esquerda conservadora, que é aquela esquerda, né, que tende a extremos também, que um Estado muito forte, quase uma ditadura também, ou às vezes até uma ditadura, se eu pensar no regime cubano, né? Essa esquerda conservadora, careta também, do mesmo jeito, que pensa num Estado muito forte, com muita intervenção estatal na economia e na sociedade, que manda fuzilar quem pensa diferente, por exemplo, não tem muito espaço para ideias diferentes, stalinismo, esse tipo de coisa. E quando eu penso na esquerda liberal, né, aí, quando eu coloco aqui nesse espectro da esquerda liberal, aliás, eu esqueci de dizer, tá, gente? A direita liberal, o mais a direita liberal de tudo é a anarquia, né? Assim, os anarquistas eram completamente assim, cada um cuida de si e, né, não importa mais nada, sem Estado, né? Não existe Estado, por exemplo. A gente pode pensar naquelas figuras como anarcocapitalistas, né? Lysander Spooner, os libertários, são as figuras interessantíssimas, assim, né? Pensa até o fim do Estado mesmo. A esquerda liberal, que a gente fala aqui, a gente fala um pouquinho mais dessas sociais-democracias, né? Social-democracia, como, por exemplo, tem na Dinamarca, na Suécia, essa coisa assim. Ou seja, se existe uma intervenção do Estado, mas do ponto de vista das escolhas individuais, o Estado não se mete muito, assim. Mas uma política social muito arrojada, uma política social voltada para a diminuição das desigualdades e coisas do tipo. Quando a gente pensa aqui no diagrama de Nolan, né, essa noção de esquerda e direita, nossa, gente, existem tantas possibilidades, né, da gente se encaixar mais para cá, mais para cá. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia essa noção de esquerda e direita não é só a gente pensar no Estado ou de uma perspectiva mais individual ou uma perspectiva mais social, tá? Ou uma maior intervenção do Estado, menor intervenção do Estado. Isso diz respeito a um espectro muito grande de possibilidades. As pessoas podem ser, ao mesmo tempo, conservadoras em determinadas questões e liberais em outras. As pessoas podem ser, ao mesmo tempo, a favor de uma intervenção do Estado numa situação e contra a intervenção do Estado em outra. Mas o que a gente chama hoje do espectro da esquerda, sobretudo a esquerda liberal, a gente coloca assim, as lutas de minorias, a luta por mais justiça social, os movimentos ambientalistas geralmente se posicionam mais à esquerda, mais posicionado à esquerda do que à direita. E o que a gente chama mais de direita hoje em dia tem mais a ver com a ideia de privatizações, de redução de políticas públicas, né? De redução da intervenção no Estado na vida das pessoas, de negócios que possam fluir sem amarras e mais por aí. Mas são noções difíceis, tá, gente? Eu estou falando isso aqui porque a polarização política no Brasil contemporâneo deturpou muito essas ideias de que existe a esquerda ou a direita. Eu vejo, por exemplo, as pessoas criticando em redes sociais, isso é coisa da esquerda, ou isso é coisa da direita,
quando, na verdade, isso é muito mais complexo da gente pensar do que isso tudo, tá, gente? Não é só sentar na Assembleia, nas cadeiras à esquerda ou nas cadeiras à direita. Tem a ver com uma perspectiva, com uma visão de sociedade, de realidade, esse tipo de coisa. E que está na disputa, né, no poder na nossa sociedade. Agora, nas eleições, essa disputa está colocada. Redes sociais, fake news, grupos de WhatsApp, a pós-verdade,